aí do WhatsApp, manda no seu Facebook, no Instagram, porque eu tenho certeza que o que será ministrado aqui nesse altar vai abençoar a sua vida e também poderá abençoar os seus amigos. Quantas pessoas precisam de ouvir uma palavra de paz, de acalento, de orientação? E esse é o momento que você está tendo para evangelizar o seu amigo. Aquele amigo que domingo passado do futebol com você, ele começou a falar que não estava legal a sua vida. Aquela amiga, minha irmã, que estava lá no manicure com você, olha, fazendo a unha, e ela disse que o casamento dela não estava muito legal. Então é a hora de você evangelizar, é a hora de você pegar essa palavra que transformou o seu coração, que tem transformado a sua vida, transformar também a vida de outras pessoas. E eu gostaria de apenas alguns minutos da sua atenção, que você pegue a sua Bíblia agora, pegasse a sua Bíblia, no livro que escreveu o evangelista Mateus, Mateus capítulo 14, o versículo 28. Eu já vou colocar o tema aqui no fundo, no telão, para que vocês já venham se identificando com a mensagem. E o tema da mensagem é: o milagre já estava acontecendo. O milagre já estava acontecendo. Mateus capítulo 14, versículo 28, está escrito assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Eu vou repetir. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a submergir. Então ele gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração através dessa passagem é algo que às vezes acontece conosco. Pastor Mateus, acontece o quê? O que essa mensagem tem para mim nesse momento? É algo que sempre acontece. Vamos identificar. Primeiro, antes desse milagre acontecer, você vê Pedro andando sobre as águas. A história anterior nos conta que Jesus fez algo extraordinário. O que Jesus fez? Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. Antes dessa história acontecer, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos. Ele começou a cortar esses pães com as suas mãos. E tinha uma multidão assistindo Jesus que estava com muita fome. E o texto nos descreve que Jesus ia cortando o pão, e o pão, pastor Hamilton, ia crescendo na mão de Jesus. Porque ele encheu um cesto, encheu 2, 3 cestos com 5 pães. Na lógica ou na ótica humana, era impossível encher um cesto. E agora já foi 1, já foi 2, 3 cestos, alimentou uma multidão e sobrou ainda 12 cestos, cheios até a tampa. Eu quero que você, com toda a sua atenção, entenda isso. Antes dessa cena de Pedro andar sobre as águas, que só existe 2 pessoas na história humana que fez isso sem nenhum truque de espelhos, vidros, nem nada, né? Não David Copperfield, mas que andou na superfície da água, Jesus e Pedro. Mas ninguém. Só que antes disso acontecer, já tinha acontecido um milagre sobrenatural que todos os discípulos e a multidão que acompanhava Jesus, eles
vivenciaram aquilo, eles viram tudo aquilo acontecer. E a Bíblia nos descreve que os discípulos saíram e andaram mais ou menos 35 estágios sobre as águas, superfície, o barco navegou 35 estágios. E Jesus não estava naquele barco. De repente, o texto começa a descrever que estava bem de noite. E você no meio do mar, o barulho que você escuta apenas das ondas, né? Imagina, todo aquele alvoroço da multidão já não conseguia mais quem estava no barco ouvir. Eles estavam agora sozinhos no meio do mar. Então tudo agora é bem audível, chama muita atenção. Talvez um peixe pulando na superfície da água, você consegue ouvir aquele salto do peixe, ele saindo e depois entrando novamente, submergindo na água. E de repente a Bíblia nos descreve que eles começaram a escutar passos em direção ao barco, na superfície das águas. Todos os discípulos reunidos naquele barco, a Bíblia nos fala que eles ficaram apavorados, totalmente apavorados, que começaram a até gritar, de medo, atemorizados agora, eles soltam um grito: quem está aí? Quem é você? E Jesus disse, se identificando naquele momento: sou eu. Eles escutaram a voz de Jesus, mas mesmo assim, eles ficaram com um pouco de dúvida. Mas como pode um homem andar sobre as águas? Eu creio que isso aí ficou, essa pergunta, essa indagação na mente deles o tempo inteiro. Nesse texto aqui, que as coisas na Bíblia acontecem muito rápido, né? Você já lê rapidinho, Pedro já, quem é você? A Bíblia já descreve que Jesus diz, sou eu. Ele fala, então deixa eu ir até o Senhor. Mas isso aqui demorou, teve um diálogo aqui, e a mente o tempo inteiro indagando. Não tem condição de um homem andar sobre as águas. E esse impossível agora já tinha sido identificado: sou eu, Jesus. Ele estava dizendo: ei discípulo, aquele que multiplicou o pão, aquele que pegou o peixe, 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Eu estou aqui. Não, mas Jesus, é impossível o homem andar sobre as águas, mas também é impossível com 5 pães você alimentar uma multidão. Na verdade, o pastor Hamilton sozinho come 5 pães, e o pastor Wagner já é mais fit, né? Ele detona os 2 peixinhos. Então é difícil você alimentar uma família com tão pouco. E Jesus estava dizendo para eles lá na superfície da água: eu já fiz o impossível, por que não faria isso aqui agora? E aí Pedro disse assim: Jesus, já que é o Senhor, faça que eu ande também por cima das águas. Jesus falou com ele assim: olha, então desce. Olha que poder incrível. E esse é o Jesus que eu prego para você nessa noite. Esse é o Jesus que a igreja do Evangelho Quadrangular prega para você nesse momento. É o Deus com apenas uma palavra, uma ordem para a sua vida. O impossível passa a ser possível. É apenas uma palavra de Deus na sua vida. É o que nós pregamos: o invisível passa a ser visível aos seus olhos. Jesus disse para ele assim: olha, sai do barco. Jesus estava falando com ele: eu quero uma ação agora de fé. Eu disse: sou eu que estou aqui. E Jesus está te dizendo: aquele barulho que você está com medo, aquela situação que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, é Jesus que está fora do barco. Ele está dizendo: desce, vem até a mim. E Pedro, o que me chama a atenção é que no meio de 12, apenas um teve coragem de descer do barco. Isso é incrível. Aproximadamente 3 anos, os discípulos com Jesus. Aproximadamente, olha, é muito tempo.
Quantos milagres Jesus não havia feito até nesse episódio? Quantas vezes as pessoas até aqui não conseguiram ver o milagre, ver as proezas, as maravilhas que Jesus tinha feito? Agora de repente 12 e apenas 1 e 11 ficaram travados dentro do barco. Eu vejo aqui dentro dessa igreja tantas mensagens poderosas, maravilhosas. Pastor Wagner, pastor Hamilton, pastor Aline, pastor Beto, pastor Kleber, tantas mensagens ministradas poderosas, mas às vezes nem todos conseguem absorver essa mensagem, nem todos conseguem colocar a fé em ação. E você consegue também enxergar nos discípulos, aqueles que andavam com Jesus, quem ouve a palavra de Deus, quem toma posse daquilo que está escutando, quem absorve aquilo que vem do céu, ele tem a ação de sair do barco. E Deus hoje está te convidando: sai do barco, porque eu quero realizar na sua vida um grande milagre. Deus está te dizendo: sai do barco, porque o milagre irá acontecer. E Pedro, ele resolveu sair. Eu tento imaginar a cena, ele olhando para as águas. É impossível. Imagina quantas vezes ele não escutou isso audível assim mesmo, assim: Pedro, não faz isso, tu vai afundar. Não vai. Ele então decide colocar, quando ele coloca o pé, gente, imagina você, hein, pisando, né? Você que é de Contagem, você que é de Betim, Belo Horizonte, vai conhecer muito bem, vai conseguir situar. Lagoa Vaz das Flores, no meio dela, profundidade incrível. E de repente você resolve sair do barco. Aí você pisa. O natural era que você afunde. Aí você coloca o primeiro pé, você vai para o segundo e de repente aquilo está firme. Você está conseguindo andar. O milagre está acontecendo na sua vida. Escute. Eu disse, o milagre está acontecendo na sua vida. Mas o diabo, nosso adversário, viu? Ele não gosta que você viva o milagre de Deus. O nosso adversário, ele não gosta que você consegue viver e entender, compreender que aquele momento que você está vivendo é o milagre de Deus. E o que ele faz? Manda ondas, manda problemas, manda dificuldade, manda vento, para poder tirar você do foco, para poder tirar a sua atenção, para poder tirar você da sua caminhada. Essa mensagem é uma mensagem de alerta para a sua vida. O Satanás, ele está tentando tirar você do foco. O Satanás, ele está tentando mudar a sua visão. Mas Deus te colocou você na frente desse celular agora, na frente dessa televisão agora. Talvez você está nos vendo no YouTube aí, ou no Facebook, no seu computador. Deus te colocou aí agora para te dizer: continue olhando para Deus, continue olhando para Jesus, que por mais que esteja difícil do lado direito, do lado esquerdo, se você manter o foco, se você manter a sua visão, se você olhar para Cristo, você vai estar indo em direção ao seu milagre. Você vai viver o seu milagre. Você vai gozar do seu milagre. E o diabo, esse é o papel dele. E ele faz bem. E isso nós temos que entender. Que o diabo, ele tem esse papel de matar, de destruir, de tirar o foco. Ele é especialista nisso. Agora você tem que ser especialista em olhar para Deus. Você tem que ser especialista em olhar para Cristo. Várias pessoas irão cair do seu lado. Várias pessoas tentarão fazer você cair, tropeçar. Mas olhe para Cristo, porque quando você estiver olhando para Jesus, você vai estar firme, você vai estar já pronto, preparado. Aí quando veio esse vento, Pedro decide então olhar para o lado.
Quando ele olha para o lado, eu venho para o tema dessa mensagem. O milagre já estava acontecendo. Quantas pessoas, olha para cá. Primeiro deixa eu te indagar, você já deu um joinha nesse vídeo? Hein? Deus está falando com você, não está? Pessoas também precisam ouvir essa mensagem. Dá o joinha, compartilhe, porque isso que eu vou falar é muito importante. Quantas pessoas que vêm à igreja, que vive o milagre de Deus, mas não consegue ser gratos com aquilo que Deus lhe proporcionou, que não consegue enxergar que está vivendo o milagre, que não consegue de forma alguma entender que o que está acontecendo na vida dele é o milagre de Deus. Rapaz, Pedro estava vivendo algo que nenhum outro homem conseguiu fazer. Ele estava andando sobre as águas. Caramba, tenta imaginar. Tenta imaginar a cena. Um homem natural, físico, carne e osso, teria que afundar. Isso é física. Você joga qualquer coisa na água, que a massa, é o peso, a água não consegue. Aí ele simplesmente está lá, andando. E de repente, ele começa a afundar. Tem muitas pessoas que afundam na vida. Tem muitas pessoas que a sua história está acabando. Tem muitas pessoas que a sua família está explodindo. Tem muitas pessoas que as portas estão fechando sobre a sua vida, porque eles não conseguem ver que o que está acontecendo, ou o que ele está vivendo, é o milagre de Deus. Eles começam a mudar o seu olhar. Deixa eu olhar para o lado. Oh Deus, Deus te deu uma casa, você começa, Deus te deu um carro e você olha, Deus te abençoou tanto e você começa a olhar para o lado, olhar para a dificuldade, e quando assusta você, dentro de um milagre, está precisando de um outro milagre. Você está conseguindo me entender? Deus tem proporcionado tantas coisas para a sua vida, Deus tem te abençoado tanto, e você insiste em olhar para os problemas da vida, você insiste em murmurar, você insiste em olhar para os ventos, insiste em olhar para as águas, que está começando a subir, e esquece que a água está subindo, mas você está por cima dela, e esquece que o Jesus que mandou você sair do barco, Ele tem o poder de controlar os ventos, Ele tem o poder de controlar os mares. Todos os problemas do mundo Ele consegue solucionar, mas você insiste em olhar para os lados. Está vivendo um milagre, e dentro de um milagre agora você precisa do socorro de Deus. Dentro de um milagre agora você precisa da mão que estava aqui, olha, te segurando nos seus pés, por debaixo. Aí você tem que, agora Ele tem que pegar pelas suas mãos. Mas essa mesma mão estava te sustentando. Não esqueça disso. Seja grato. Seja grato com aquilo que Deus te deu. Olha a caminhada que Pedro fez. Ele já estava quase chegando até Jesus. Tem pessoas que eles quase chegam. Eu falo que é a maldição do quase. E aquele camarada falou assim: quase. Mas é porque ele olhou para o lado. Deus me trouxe aqui agora nesse vídeo, com essa mensagem para a igreja que me acompanha, a igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Confisco. E para você, meu amigo, talvez eu não te conheça, e Deus separou essa mensagem para que você entenda que você já está vivendo o milagre de Deus sobre a sua vida. Entenda que você está vivendo o milagre do Senhor para a sua casa. Essa mensagem começou: eu faço o impossível, 5 pães e 2 peixinhos, para fortalecer. E quando eles estavam lá, eles insistiram em olhar para os problemas. Eu sei que às vezes, e finalizo essa mensagem agora, eu sei que às vezes
Passamos por momentos de dificuldade, por momentos de crise. Mas Deus, Ele está conosco o tempo inteiro. Nunca se esqueça disso. Mas, durante o momento de crise, haja com fé. Eu disse, haja com fé. Que eu tenho certeza que quando você agir com fé, você vai andar sobre as águas. Pastor, e se no meio desse milagre, eu vivo o tema dessa mensagem, o milagre estava acontecendo, mas eu agora preciso de um outro milagre. Eu sei que Deus, Ele é misericordioso, e Ele vai estar pronto para estender a mão, para poder te abençoar, te livrar, te socorrer, porque o nosso Deus, Ele é assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele é contigo, Ele é com você, Ele é com a sua casa. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, às vezes a situação a qual nós estamos vivendo é adversa, é complexa, ó Pai, e difícil. E nós precisamos, mais uma vez, das suas mãos. Mas que essa mensagem venha orientar os irmãos. Haja com fé. Não deixe que o problema interrompa a sua ligação com Jesus. Não deixe que os problemas interrompam a sua ligação com Cristo. Olhe para Deus, vai de encontro a Ele, e nenhum vento e nenhum mar é maior do que o Deus a qual você serve, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Não esqueça que o Senhor Jesus, Ele está pronto para poder te abençoar. Se inscreva no nosso canal, compartilhe sempre, curte, deixa a sua mensagem, deixa pedido de oração, porque isso vai nos tornar, vai tornar o canal relevante, e nós teremos um registro do seu nome para que todas as vezes nós venhamos lembrar de você no momento das nossas orações. Paz seja convosco, boa noite, e fique com o pastor Hamilton. Deus abençoe.